Antes de começar, eu gostaria de trazer para vocês e levar para vocês um grande abraço da nossa liderança da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, pastor João Marcos, pastor Alexandre e o Maurício, nosso gerente também de missões, com 2.450 missionários espalhados em 97 países, enviaram para vocês a Segunda Igreja Batista em Goiânia. Um grande abraço e gratidão a Deus pela vida de cada um que ora e compartilha essa obra missionária. Muito obrigado, somos gratos a Deus pela vida de cada um. Sem muitos momentos, vamos começar. Eu gostaria de começar com o versículo da palavra que está em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Eu não vou pregar e dar uma ênfase da exposição sobre esse versículo, mas é muito bom como fui ensinado, como fui discipulado, como fui direcionado pela palavra do Senhor, como fui conquistado estudando essa maravilhosa palavra, esse maravilhoso livro que ele conquistou, mudou, transformou, moldou e fez da minha vida uma outra pessoa diferente. Gosto sempre de começar com a palavra de Deus. Isaías 43:1 disse assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, quem te criou, ó Jacó, quem te afirmou, ó Israel, não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Soberano poderoso Deus, queremos te louvar, te agradecer mais uma vez pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, Senhor. Estamos aqui só, Senhor, para apresentar nossa gratidão, Pai, e nossa adoração pelo teu santo nome, Jesus, Pai. Recebe o nosso culto de adoração, recebe, Pai, nossa oração, Pai. Abre a mente de teus filhos aqui nessa sala, usa a boca de teu servo para que teu nome seja glorificado. Nós oremos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, você chegou a parar nesse parágrafo, mas se você nunca chegou a entender ou parar nesse parágrafo, hoje você deu um pare e você viu uma palavra muito eficaz, como tanto de 31.102 versículos. Todos são impactados para a nossa vida. Não há versículo na Bíblia melhor do que o outro. Todos são para nossos bens. Só nós precisamos entrar, estudar, pesquisar e perguntar para ter esse alívio que nos relaxa, que nos limpa o coração através da palavra de Deus. O profeta Isaías é um homem como nós, direcionado por Deus. E ele disse, mas agora, é a palavra de hoje, de agora, não é para amanhã, é agora. Se for para amanhã ou para outro dia, ia dizer, mas assim disse o Senhor. Não, a palavra agora é para hoje. Amanhã você abre a Bíblia, você vai ver a palavra agora. É pelo momento. Assim disse o Senhor. Isaías está confirmando naquela época quem dizia, assim disse o Senhor, e não aconteceria, esse homem será apedrejado. Não dá para você citar o nome do Senhor em vão. E Isaías saindo da bronca, dizendo, assim disse o Senhor, quem te criou, Jacó, quem te afirmou, Israel. Sabemos, nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de Deus hoje. Ou seja, essa palavra é direcionada para a gente, para crente, para povo de Deus, não para incrédulo. Não temas, eu te remi. Deus te disse, te ordena, não tenha medo, não se preocupa por nada, porque Ele estará com vocês. Acabaram de ler Jesus dizendo, e lembra-se, eu estarei com vocês todos os dias, até os fins de tempos. Eu quero que você entenda uma palavra bem eficaz na sua vida. Desde o dia que você entrega a sua vida para Cristo, jamais estará sozinho. Eu te remi, eu cuido de você. Te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Sabe esse tu és meu? Acabamos de ler, como disse Pedro, nós se tornamos propriedade de Deus. Nós pertencemos ao Todo-Poderoso Eterno. E ninguém
consegue nos manchar, nos atribular, sem autorização do Pai. Qualquer coisa acontece é porque Deus autoriza. É porque Deus quer tratar com a gente. Não podemos ter isso como cobrança, não, mas tratamento. Quando você quebra braço, você precisa de tratamento, fisioterapia. Entende? O tratamento de Deus como uma fisioterapia para você se alinhar, para você se ajustar e ficar mais firme. Nunca fica chateado porque Deus tratou sua vida. Ao contrário, fica feliz porque Deus se importa por você. Meu nome é Abdullah, eu sou libanês, nasci na capital do Líbano, Beirute. Eu sou de uma família muçulmana. Eu quero que você entenda, não todos os muçulmanos são árabes e nem todos os árabes são muçulmanos. Não confunde as coisas. Os árabes são uma coisa e o islamismo é outra coisa, né? Árabe é um povo, como o brasileiro. Tem brasileiro cristão, tem brasileiro ateu, tem brasileiro testemunho de Jeová, tem brasileiro... Tem árabes cristãos, tem árabes muçulmanos, tem árabes ateus, tem árabes budistas, tem árabes nada. Então, se a maioria deles são muçulmanos, mas o muçulmano é aquele que segue a religião muçulmana. O mundo é diverso. Hoje tem quase 2 bilhões, 1 bilhão e 750 milhões de muçulmanos na face da terra. Já passou o catolicismo. Porém, nesse 1 bilhão e 750 milhões, há apenas 300 milhões de árabes. O resto não são árabes. Tem de Afeganistão, Turquia, Paquistão, Chechênia, Irã, China, Filipinas. Esses países, Malásia, Indonésia, são países muçulmanos, mas eles não são árabes e nem falam a língua árabe. Então não se confunde com as coisas. Os árabes são aqueles pequenos, Catar, Emirate, Arábia Saudita, Bahrein. Até eu falo libanês, não é tão árabe assim como vocês acham. Nós somos cananeus. Então, os árabes são aqueles continentes, 5, 6 países que formam o povo árabe. Mas hoje o árabe é considerado todo aquele que fala a língua árabe. Porque a religião muçulmana, quando surgiu, ela entrou com ênfase de ensinar as línguas. E quando o povo fica dominado pela língua, se torna povo. Líbia, Senegal, são países muçulmanos, mas eles são países africanos. Tunésia era um país que fala outra língua, mas os árabes entraram, invadiram, ensinaram no Islã e ensinaram nos árabes, porque o árabe, quando entra num lugar para dominar, ele ensina a língua, para dominar. Eles tentaram fazer isso na Espanha, mas não conseguiram. Até tem algumas palavras em espanhol e em português que vêm do árabe, azeitona, azeite, açúcar, arroz. Essas são palavras árabes. Mas não conseguiram mudar esse povo. Mas aqueles países que se entregaram já se tornaram árabes. Só para você entender o contexto. Não mistura as coisas. Não todos os árabes são muçulmanos, nem todos os muçulmanos são árabes, viu? Tem brasileiros que eu conheço que são muçulmanos. E eu nasci num lar muçulmano. Quando você nasce num lar muçulmano, é totalmente diferente de que quando você nasce num lar, vamos dizer assim, estrangeiro, brasileiro, europeu. Não é a forma que você nasce, é a diferença. Não é você nasce de 7 meses, ou de 9 meses, ou de 6 meses. A forma que você é recebido pelos pais. A gente se conforma quando a criança nasce, trouxemos para a igreja e a igreja entregou ali, consagrou e ponto final. Não, o muçulmano não se satisfeita com esse ato. Quando nasce a criança muçulmana, o pai pega e vai no cantinho, faz 2 orações nos ouvidos. Quando a criança começa a falar, os pais ensinam ela a falar 5 orações por dia. Quando a criança começa a ler, os pais ensinam ela a ler o livro sagrado dos muçulmanos. E quando a criança começa a caminhar, os pais ensinam ela a caminhar direcionada na sala de oração. Ele faz uma ultraestrutura na vida do seu filho, porque o muçulmano olha para o seu filho e vai dizendo: meu filho é meu discípulo. Filho de muçulmano, muçulmano é. Filho de crente,
Depende. Mas a gente pode mudar essa história. Vamos mudar essa história pela fé, dizendo, filho de crente, crente é. Filho de muçulmano vai ser alcançado pelo crente tornando-se irmão. Não ouviu? Amém? Bem. Isso aí. Quando eu nasci nesse lar, eu fui ensinado, fui construído. A religião muçulmana, ela construi a religião dentro da família, porque são importantes que a família tenha uma religião que domina ela, que ensina ela, que educa ela, que direciona ela. Por isso, quando Deus chamou o povo de Israel, Ele deu um direcionamento para que esse povo andar na linha correta. E você tem que andar isso. E quando o povo desobedeceu e não conseguiu rasgar o véu e entrar novamente na presença do Senhor, aí Deus mandou Cristo e deu o nosso ensinamento. Você quer alinhar só por meio de mim, você vai entrar. E nessa linha, todos os caminhos levam para o céu. Não. Não todos os caminhos levam para o céu. Essa palavra é palavra de heresia. Só um caminho leva para o céu. É Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho. Eu não posso viver, vou respeitar tudo, mas eu não posso concordar com coisa que está contra a Bíblia, porque é a Bíblia que me direcionou. E Jesus disse que eu só através de mim, aquele que crê em mim, esse será salvo. E aquele que não crê em mim, esse será condenado. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando o que disse a Bíblia. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai me colocou num banco, me chacoalhou de uma forma e me disse, busca agradar a teu Deus durante toda a sua vida. Eu quero que você se alinhe muito com as datas, com os números que eu falo, para você não perder no espaço daqui a pouco. Porque tudo é concluído. Eu lembro do pastor Russell Shedd que me direcionou, me disse ali, Abdallah, busca sua história na Bíblia. E todos nós temos nossa história na Bíblia. É só você buscar. Depois disso, aos 12 anos de idade, começou a guerra no Líbano. Eu tinha que entrar para defender a nossa religião. A religião muçulmana, ela cria uns 3 bases. Religião, família, nação. Se você tenta chacoalhar essas coisas, eles se juntam de novo, vai. Religião, família, nação. Se você tira a religião, vai para baixo, o imã vai levar ela para cima de novo. Porque a religião, ela que construi uma família. Educa a família. Direciona a família. E quando a família é estável, bem direcionada e bem doutrinária, ela forma uma nação. Então, nas guerras que o muçulmano faz, ele apenas não defende a terra, ele defende a sua fé. Por isso, ainda não tem guerra religiosa. E você não quer ver o que significa guerra religiosa com muçulmanos. Você está vendo um grupo Hamas, um grupo Hezbollah, um grupo Al-Qaeda, essa não é guerra religiosa. Quando acontece guerra religiosa contra o muçulmano, todo que se chama muçulmano sobre a face da terra vai unir em um alvo só para ganhar a guerra, ponto final. Ainda o Paquistão não entrou, ainda a Chechênia não entrou, ainda os muçulmanos não se levantaram para entrar. E vamos orar para isso não acontecer. Porque uma vez já aconteceu e houve massacroso. Eles tiveram um império que quase dominaram no mundo. Então a gente não quer entrar nesse assunto hoje, não estamos para políticos. Mas quando entrei na guerra para defender a minha religião, minha família, minha terra, surgiu um novo mandamento. Aos 15 anos de idade, nos colocaram numa sala e veio um líder de fora, começou a ensinar a religião. E como é o alvo da defesa religiosa, como você se atua e qual é a base que você tem que defender. E esse líder está dando a palestra, éramos entre 300 e 350 adolescentes e jovens.
nessa sala. E de repente esse líder disse: quem gostaria de agradar a Allah? 15 anos eu tinha. Essa palavra tocou em mim e me deixou voltar 8 anos para trás. Naquele momento que eu tinha 8 anos. Quando meu pai me disse: busca agradar Allah durante toda a sua vida. Levantei a minha mão e perguntei, falei: Senhor, e isso que estamos fazendo, isso não vale, não agrada? Falou: agrada, mas tem uma forma mais simples, menos dolorida e mais rápida. Falei: e qual seria essa forma? Vem no gabinete, eu vou te explicar. Entrei no gabinete, bate papo com ele, um pouco de disciplina, um pouco de ensino, um pouco de palavras, saí por dentro chorando. E não saí chorando porque ele bateu em mim. Eu saí por dentro chorando por uma coisa só, me questionando por que ainda estou vivo. E fui para o campo de treinamento para doar a minha vida para esse Deus. Eu quero que você entenda, o muçulmano, ele durante a vida inteira, ele busca uma coisa só: comunicar com seu Deus. E não consegue. Eu nunca vi na Bíblia uma base que faz que você encontrar Deus através de um ídolo ou através de um Deus que não é verdadeiro. Não tem como você falar com Deus através de uma imagem. O muçulmano, ele busca sempre ter relacionamento com seu Deus. Ele dá a vida dele buscando e não acha. E quando acha só por meio de nós. Porque nós temos a palavra. Ali ele acha. E quando acha, gente, o jeito dele não muda. Ele fica o mesmo. Só que de uma forma amorosa. Se você vai para qualquer lugar, você vai vou te dizer, vai lá para o Irã. Chama o senhor, o supremo religioso lá, o Sayyid Ali Khamenei. E pergunta a ele: quantos anos você tem? 80. Há quantos anos você serve esse Deus? Desde quando eu nasci. E você fez tudo o que ele mandou, tudo. Então, depois da sua morte, você vai para onde? Eu não sei. Só Allah sabe. Agora, eu quero outra coisa. Um ser humano normal nasce normal, não segue a Cristo, faz bagunça durante toda a sua vida, rouba e comete crimes durante toda a sua vida, e na hora do hospital, último respiro, vem um pastor, prega para ele, e naquele momento, esse homem se entrega a Cristo. Se arrepende, chora, entrega e confessa. Segundo a palavra de Deus, para onde vai esse homem? Para o céu. Eu quero que você olhasse por esse ato de graça. Só nesse ponto, nós não podemos recuar. Porque há como alcançar pessoas nos últimos segundos, se há. Comecei a treinar aos 15 anos sobre como doar a minha vida por esse Deus. E aí, aos 17 anos de idade, me chamaram no campo. Colocaram uma bomba de 43 quilos no meu corpo. Me deram um dispositivo pequeno. Chamaram a mídia para me acompanhar, para gravar todo o ato, para conquistar e para desafiar outros jovens e outros adolescentes. Fui naquele meio campo, levantei a minha mão para cima quando cheguei, gritei Allahu Akbar, e 1, 2, 5, 10, e a bomba não explodiu. Tem gente que acha que a bomba não explodiu, pois porque foi comprada do Paraguai. Que tal a gente ver na Bíblia o que disse a Bíblia sobre ao respeito da bomba? Vamos lá primeiro no capítulo 32, verso 39, Deuteronômio.
Deuteronômio 32, 39. Disse assim a palavra do Senhor: Vede agora que eu sou o Senhor, além de mim não há outro Deus. Eu mato e eu faço viver. Eu fero e eu saro. E ninguém escapará da minha mão. Não fui bem conquistado o povo. Vamos para outra base. Isaías 46, versículo 10 e 11. Veja, essa base, se você coloca aqui, eu te agradeço. Isaías capítulo 46, versículo 10 e 11, são a base mais eficaz que eu posso usar para conquistar o povo, de como Deus trabalha na vida de todos os seres humanos. Crente, descrente, incrédulo, ateu, e como Deus alcança. Quando tem um motivo. Disse assim a palavra do Senhor, capítulo 10, capítulo 46. Não vai? Não tem? Tá bom. Desde a antiguidade, eu sei as coisas que iam acontecer antes de que elas se sucedem. Pois eu faço o meu propósito, chamo o homem do Oriente para fazer tudo o que eu pedi, o que eu planejei, o meu propósito permanecerá. Eu fiz esse propósito e eu cumprirei a fazer. Ou seja, quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar firme, forte, vivo, saudável, até que o Senhor completa seu propósito. Porque quando Deus agir, quem poder impedir? E olhando pela experiência e pela base bíblica, e pelas experiências da Bíblia, gente, a Bíblia, ela conta histórias. Mas se essas histórias não me ensinou nada, eu tenho que ler de novo. Porque não fui colocada em vão. É para que eu aprendesse uma coisa dela. A história de Davi é grande, é maravilhoso, é sensacional. Mas a gente tem um ponto. Davi fracassou. E se a gente não entende qual o motivo de seu fracasso? Porque a mulher. Não, não fui a mulher. Foi um momento onde ele deveria ir e não foi. Vacilou. Abriu brecha. E quando nós vemos em outros textos, se a Bíblia, se a experiência da Bíblia não vai me convencer e me ensinar, não haverá nenhuma outra experiência que pode te convencer. Não tem como. Eu já estou lendo esse livro pelas 67 vezes e ainda tem muitas coisas de experiência a aprender. Algumas dúvidas nós temos e tivemos e vamos ter. E essas dívidas é dinheiro, né? Essas dúvidas que nós temos, as mesmas coisas tiveram nos apóstolos andando com Jesus. Só que os apóstolos perguntavam e Jesus respondia. Se você tem alguma dúvida, vai ler a Bíblia e ver os apóstolos quando perguntaram a Jesus a mesma dúvida que você tem. E ele tem resposta. E essa resposta pode ser para você. Eu entendo assim, e assim está acontecendo comigo. Estou assim, dessa forma, servindo ao Senhor, porque eu tenho resposta sempre através da Sagrada Escritura. A bomba não explodiu porque Deus tive um propósito na minha vida. Voltei para o acampamento, começou a guerra civil no Líbano, eu tinha que me envolver com essa guerra até o momento que começou a bagunça das religiões todos. Problemas políticos, muçulmano contra cristão, depois cristão contra cristão, muçulmano contra muçulmano, primo contra irmão, e por aí vai, porque cada um seguiu um líder. E eu não me conformei com isso e tinha que sair do Líbano. Fugi do Líbano e fui para a Colômbia. Lá em Colômbia não fui diferente. Trabalhei com as Farc por 9 anos. 9 anos comecei a consumir drogas, comecei a ser viciado em crack e outro tipo de droga. Se você por aqui
tem um conhecido, um parente próximo, ou um parente de longe, ou uma pessoa que você conhece que está viciada, que ele é próximo a você, não desiste dela. Eu consumi crack e drogas por 25 anos. Eu me mendiguei, eu roubei. Eu fiz várias coisas que não dá para contar, para alimentar meu vício. E quando a liderança lá das Farc percebeu que eu sou viciado, começou a perseguição, tinha que fugir. Saí da Colômbia, tem uma história maravilhosa, mas eu não dá para contar toda a história aqui. Mas tem um livro aí, alguns exemplares, tem toda a história quase lá. Também não tem todo, né? Porque não encaixa. E aí a gente fez mais um livro que continuamos e mais algumas coisas. Porém, não é nosso assunto. Nosso assunto é que quando saí de lá, eu fugi de lá e cheguei até o Paraguai. No Paraguai, na fronteira de Foz do Iguaçu, Brasil, Porto Iguaçu, Argentina, entrei e fui numa favela que se chama San Rafael. É a favela mais agressiva das tríplices fronteiras. E essa favela tem uma mata bem fechada, ligada ao Rio Paraná. Eu fui naquele meio mato, caminhei até chegar no rio, falei, ó, esse é um lugar muito bom para que eu ficasse. Voltei até o início do lugar, montei uma casa de folhas como um bom soldado e em 10 dias criei uma quadrilha. E começamos a sustentar nossos vícios. Ninguém me amava, ninguém me suportava, ninguém me queria. Sabe, viver num mundo sozinho não é agradável. Porque a gente fomos criados e Deus viu que o homem não é bom ficar sozinho. Quem fica sozinho são dois tipos de pessoa. Aliás, dois problemas que podem colocar você a ficar sozinho. Viciado em drogas ou um homem depressivo. Doença. Se você é um homem estável ou uma mulher estável, você gosta de comunicação. Isso é, mas ninguém quer consumir droga acompanhando os outros, porque quer tudo para ele. Isso é normal. A minha esposa passou depressão pós-traumático 5 anos. E Deus, com a graça, deu livramento e já estamos bem de novo. E eu sei como funciona isso. Mas eu nunca tive pensado na minha vida que posso aguentar esse tipo de problemas. Mas com esse livro, passei aprovado. Porque as minhas orações me ajudaram. Eu tenho percebido em todos os estados do Brasil, passei até no Uruguai, Argentina, dando instruções, palestras, e tenho percebido no meio do povo cristão que ele se conforma a não orar. Ah, você pergunta a qualquer crente, você ora? Sim. Sério? Sim, hoje eu orei de manhã quando estava tomando um café. Obrigado, Senhor, por nome de Jesus, abençoa esse alimento. Amém. Essa não é oração. Isso aí, agradecimento pelo alimento. Ah, isso é bíblico? É bíblico. Quando foi Jesus que orou na hora da ceia ou na hora de partir o pão? Jesus, biblicamente, agradeceu e partiu o pão. Em todos os lugares. Mesmo nos momentos dos milagres de multiplicação de pão e peixe. Agradeceu e partiu. Distribuição. Jesus nos ensinou um momento de oração quando ele pregava, terminava e chamava os discípulos, vamos, e quando entravam por um lugar, Jesus dizia, ó, vocês ficam aqui. Por quê? Porque é um momento para falar apenas eu com meu Pai.
as orações, ela é extrema importância na vida do crente, individualmente, nos momentos certos, nos momentos legais, nos momentos de aflição, quando você está aflito, quando você está com problema, quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está abençoado, quando você está deprimido, em todo momento, deve ter um momento de oração entre você e seu pai. Não é errado você juntar com a igreja e orar, isso é sensacional. Mas não fica satisfeito com isso, porque isso não acontece todo dia. O que deve acontecer todos os dias é só você e teu pai. Esse aí se chama oração. Eu vejo um muçulmano se levanta de manhã, à madrugada, se tem bombardeio, se tem guerra, se tem dilúvio, se tem bombas, se ele tem mísseis, se tem dilúvio, ele mesmo assim se levanta e vai, puxa tapete e vai orando 5 vezes por dia. Por dia. Isso a obrigação. Mas passando isso, ele faz mais outras orações à noite na sua casa. Impressionante, outro dia eu vi imagem assim na guerra que aconteceu na faixa de Gaza e a gente olhando por isso, vendo, não tem prédio que tem pedra em cima da pedra. Não tem. Tudo está destruído. Mas o muçulmano se vai, em cima de tudo que está destruído, puxa tapete, levanta e começa a agradecer a Allah. Se a gente tiver um problema, por que Deus fez isso comigo? Sabe por quê? Porque você não está aproximando a Ele. Eu não sei como posso ter contato com esse Deus, a não ser por meio da Bíblia e minha oração. Você casa com uma mulher, mas antes de casar, tem um tempo sensacional, que nós chamamos noivado e namoro, não é? É um noivado, um namoro, para que esse momento? Para você conhecer, saber o que agrada, o que não agrada, o que ela gosta, o que você não gosta. E esse bate-papo de conhecimento, você conhecer. Eu quero saber como você vai adorar a um Deus sem saber e conhecê-lo, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Ah, porque eu não tive ainda conclusão no meu chamado. É porque você está longe, não fala com ele, não deixa ele falar contigo, você se conforma apenas com a mensagem no domingo. Errado. Errado. Tem que ter contato com teu pai todos os santos dias da sua vida, para você saber como vai andar e onde tem que andar. Vocês vieram aqui, eu fico surpreendido com a palavra, e Jesus olhou, ficou triste, porque viu as pessoas como o quê? Qual o exemplo que ele deu? Ovelha assim que? E vocês observaram o que disse Jesus? Ovelha sem pastor, como que se fora sem direção e sem acompanhamento. A pior situação de um crente é ficar sem pastor. Porque você não sabe como vai ir, onde vai ir, que hora vai ter que alimentar e que não vai alimentar. E não tem direção fixa. Por isso Deus chamou pastores para cuidar do rebanho. Porque rebanho sem pastor é desperdiçado. É bem alvo fácil para o inimigo. Agradeça que Deus colocou pastores na sua vida para direcionar você. Mas você tem que ajudar a seu pastor em sua ligação pessoal com teu pai. Você dá menos problemas, você dá menos trabalho, e Deus se agrada de você, porque nossos pastores não são super-homens. Eles têm famílias, têm filhos, têm problemas. E a Bíblia disse, para derrubar um rebanho, você precisa primeiro derrubar o pastor. Então, o alvo do inimigo não é você direto, mas seu líder. Porque quando o pastor não está, o rebanho se desperta. E aí ele começa a pegar. Quantas vezes você orou já para o seu pastor nos últimos dias? Quando foi a última vez que você chamou a teu pastor? Deus sabe que eu não conheço esse homem. Que você direcionou e você chamou a seu pastor. Você está em casa? Não precisa ser casamento, não precisa ser aniversário, não precisa ser uma festa normal para seu pastor. De repente, você vai
levando um presentinho para ele. Agradecendo a Deus pelo que ele tem dado para ele, para te ajudar. Isso aí agrada a Deus, claro. Claro. Não conformes com as reuniões do domingo e de quarta-feira. Faz comunicação com teu Pai Celestial todos os santos dias. Todos os dias. Eu não consigo me lembrar, desde o dia que me converti até hoje, um dia que eu levantei sem ler a Bíblia e orar. Não tem como. Porque quando às vezes eu estou em pecado, eu tenho vergonha de falar para a igreja qual tipo de pecado que eu cometi. Mas eu posso vir dizer, eu cometi um pecado, eu peço perdão à igreja. Amém. Mas você falou que foi? Não, por quê? Porque tem medo, alguém criticar você. Anda fazendo santo e vem fazendo besteira. Mas quando você está com teu pai, num lugar secreto, entre você e teu pai, você desabafa tudo. Você fala direto o que você fez. Tudo, porque ali você tem certeza que não há ninguém que vai te criticar. Não há ninguém que te vai julgar. Não há ninguém que vai te humilhar. Há alguém que vai estender as mãos para você e vai te dizer, levanta filho, eu te perdoei. E ali terminou, porque ele disse que o pecado, quando é arrependimento e a confissão, ele joga para baixo. Nem ele lembra dele, gente. E como você limpa seu coração sem falar com teu pai? Os momentos, tenta provar. Usa uma semana só, quando você acorda de manhã. Ou à noite, pode ser antes de dormir. Fecha a porta do seu escritório, sua casa. E tenta você comunicar com seu pai. De repente, você passa uma hora sem perceber. Como que se for um segundo. E você sai aliviado, limpo, como uma pluma de ave. Eu me sinto isso. Porque eu não sou nenhum santo. Mas eu me santifico todos os dias com esse Deus. Todos os dias. Me lavo. No Paraguai, quando não encontrei, ninguém me amava, ninguém me suportava. Eu fui rejeitado pela própria morte. Ou seja, nem a morte gostava de mim. Isso é bíblico, gente. Capítulo 9, versículo 6, Apocalipse. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Lembra que esse versículo é no dia do juízo final, quando Jesus volta. Um dia de cobrança. Mas já que você está aqui, crê em Cristo, você já passou isso, você não vai passar isso. Porque isso não é bom. Quem deseja morrer? É aquele que está deprimido, aquele que está com muito dor, aquele que está muito sofrido, né? E naqueles dias vai ter sofrimento, vai ter irritação, vai ter dor, vai ter doença, vai ter um monte de coisa. E as pessoas não suportam, mas não terá remédios. Porque o dia do Senhor, eu e você, vamos ficar de longe, olhando. Só isso. Porque Jesus vai vir para mim, vai me abraçar, vai me dizer, senta aqui, filho. Vem, pastor, senta aqui. Vem, João, senta aqui. Seca as lágrimas, vai abraçar e vai dizer, vou só olhar. Agora é comigo. Esse dia vai chegar, gente. Eu não estou inventando. A Bíblia disse que vai chegar. Isso nos demonstra que Jesus, com o Pai, tem outra face. Que nos libertou dela é Jesus Cristo na morte do Calvário. Eu e você não vamos ver essa face, graças a Cristo Jesus. Porque não seria boa, né? Eu vejo no Antigo Testamento o dia do Senhor, só Jesus na causa. É só uma demonstração, um piquenique de Sodoma e Gomorra acabou. Piquenique é isso aí. Imagina o que vai ser. Graças a Cristo, pela sua morte.
pela sua ressurreição, pela sua palavra, pela sua direção, pela sua subida, pelo envio do Consolador, Espírito Santo, e pela volta dele em breve, se Deus quiser. Nós temos tudo o que precisamos, só ver a sua glória. Isso que nós queremos. Mas isso acontece se a gente dá prisa e começar a trabalhar. Isso acontece se nós encaixamos na Bíblia e começamos a ler a Sagrada Escritura, porque é o manual da nossa vida. Porque a Bíblia é o único livro cujo o autor dele está presente quando você lê. Eu ouvi um teólogo disse: a leitura da Bíblia com regularidade e sinceridade é um passo grande para o crente manter sua fé firme em Cristo. Graças a Deus, estou tentando. Cada vez leio a Bíblia, eu conheço mais um pouco da excelência do nosso Pai. Só mais um pouco. Isso para mim é satisfatório, cada vez que termino. Uma noite de sexta-feira, andando nas ruas do Paraguai, no qual ninguém me suportava, ninguém me queria, ninguém me amava. Eu fui rejeitado pela própria morte. Eu tinha certeza que se colocava a arma e atirava, eu não ia morrer. Eu não entendia por quê. Eu não entendia o que está acontecendo comigo. Só à meia-noite de sexta-feira, fiquei de joelho e comecei a chorar. Tirei a arma, tirei as drogas, levantei as minhas mãos para cima. Eu falei: eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu sei que você está ouvindo. Não vira a costa nem fecha o ouvido. Responda a minha oração, pelo menos uma vez. Eu não fui criado para viver assim. Se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, por favor, me deixa morrer. Eu não sei se você é Allah. Eu não sei se você é Buda, eu não sei se você é Maria, eu não sei se você é Jesus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o dia que você apresenta, eu te seguirei. Recolhi as minhas coisas e voltei para a favela de novo. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias depois. 5 dias depois. O padre não apareceu. O sheikh muçulmano não veio. Um sacerdote de Buda não apareceu. Porque esses deuses são com letra minúscula. Não têm poder. E não ouvem. E não respondem. O que apareceu? Um membro da Segunda Igreja Batista de Goiás. De Goiânia. Sim, eu sou fruto dessa igreja. Eu falo o membro dessa igreja porque ele é um missionário da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, no qual um dia você orou por ele, no qual um dia você colocou uma ofertinha para ele na campanha, no qual um dia você falou: a nossa junta está trabalhando para a glória do Senhor, vamos avançar, vamos cantar louvores, vamos fazer ofertas especiais para o dia especial. Esse missionário é Flávio Augusto Ramos. Ele é o executivo da Perspectiva Brasil. Ele é filho de Adilson, pastor Adilson, nosso presidente da Ordem dos Pastores, no qual também Adilson é meu pai na fé. Pastor Flávio Augusto Ramos trabalhava em Marrocos com a Junta de Missões Mundiais. Deus tirou ele de lá e colocou em Foz do Iguaçu. Junta de Missões Mundiais tinha um pastor lá, chama Pastor Carlisto. Carlisto saiu lá, entregou para Pastor Flávio Ramos. Depois de 15 anos de trabalho, o Pastor Carlisto, na região com árabes e muçulmanos nas tríplices fronteiras. Brasil, aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil, é a maior coluna muçulmana da América Latina, viu? Naquela época, eram 35 mil muçulmanos. Hoje, 115 mil muçulmanos na cidade de Foz do Iguaçu.
E dizem que o muçulmano cresce porque cria filhos. Não. Infelizmente, eu conheço muitos cristãos das nossas igrejas que se tornaram muçulmanos nos últimos 10 anos. Porque o muçulmano está entrando na igreja. Jovens muçulmanos entram na igreja evangélica, sim. Ah, mas por quê? Porque o muçulmano sabe. O muçulmano procura casar com uma mulher virgem. E na ideia dos muçulmanos, que é uma ideia correta, que há mais probabilidade na igreja evangélica as meninas não terão relações sexuais antes do casamento. É um alvo para eles. Então eu vou para a igreja, monto meu carrinho, vou para lá, vesto bem, último modelo, jovenzinho, lindo, e vai para a igreja, senta lá e aí começa a pesquisar. Pega uma menina, cai no buraco dele, apaixona por ele, e ela vai querer namorar. Aí o pai disse não. Aí ela começa, não, pai, por favor, eu vou evangelizar ele. Aí o pai disse, tá bom, vamos ver. De repente ela é muçulmana, puxa o pai, puxa o irmão, puxa a mãe. E de repente os pais têm amigos na igreja. E vai falando, a religião muçulmana é boa, cara. E começa a pregar o islamismo para os irmãos que estavam, e puxando um por aqui, um por lá, e aí a igreja fica vazia. Enquanto nós temos medo de entrar na mesquita, olhar as meninas lá, casar com elas para trazer para cá. Aliás, se nós fizermos isso, vamos ser muçulmanos. Isso porque a leitura em casa não está sendo feita de uma forma correta. Pastor Flávio Augusto Ramos, ele entra no Paraguai, desce na favela e vai no meio do mato onde eu estava. Eu estava sentado com minha quadrilha uma quarta-feira, perto das 11 horas, planejando como a gente vai fazer um roubo lá nas Tríplices Fronteiras. Lá na Ponte da Amizade. Esse homem eu nunca tinha visto, nunca tinha conhecido, eu não sei quem é. Ele é brasileiro, eu sou árabe, ele é pastor, eu era criminoso. Ele é cristão, eu era muçulmano. E não há nada que nos liga, eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. E quando vi o carro brasileiro entrando no meio do mato, gritei. Falei, meninos, calma, olha ali, Allah mandou um presente. Não precisamos ir na ponte para fazer assalto. E o que vamos fazer? Nada, vamos pegar esse carro, vamos matar esse cara, jogar no rio e vender o carro. Já está tudo bem. Ele veio para cá. Qualquer pergunta, acerto de contas. Levanta por aqui, levanta por aí, cercam ele. Coloquei a arma, saí para fora, ele desceu e parou assim na minha frente. E eu olhei para ele, o que está fazendo aqui, seu maluco? Sabe onde você está? E ele olhou para mim e me disse, você é Abdullah? Falei, e quem deseja saber? Sabe que eu vou te matar, cara? E ele deu um passo e estendeu a mão dele assim. Olhei para ele assim e falei, esse menino está louco mesmo. Eu vou segurar a mão, vou atirar nele e ponto final. E eu cheguei, segurei a mão dele, coloquei a mão na arma e antes de puxar minha arma, ele olhou e me disse, Jesus te ama. Empurrei ele para trás, falei, mentiroso, a mim ninguém me ama. Eu vou te matar agora. E o soberano Deus me fez lembrar da minha oração. Lembram da história de Cornélios, capítulo 10 de Atos? No versículo 3 disse que Cornélios, na hora 9 da tarde, tive uma visão, o anjo do Senhor vem sobre ele dizendo, Cornélios, as suas orações e as suas esmolas subiram em memória diante do Senhor. Um prosélito como Cornélios, italiano convertido no judaísmo, homem que faz as boas obras, mas não era salvo.
Porque se era salvo, não precisava colocar a história dele ali, né? Da conversão por Cristo, chamar Pedro, está dormindo lá no outro lado, puxa ele para cá para conversar com ele, para um italiano, dá licença. Isso não era o chamado de Pedro, supostamente, era chamado de Paulo, né? Mas Deus escolhe o homem certo, na hora certa e para a pessoa certa. E Deus fez que Cornélio se lembrar das suas orações, porque a Bíblia diz que ele era um homem de oração. E você? Não sou homem de oração? Porque Deus responde às nossas orações. E guarda em memória. Talvez a resposta não te agrada, mas glória a Deus, tive resposta. Eu tenho experiência em oração respondidas por Deus, sensacional. Muitas delas rejeitadas. Mas em toda forma, eu me conformei agradecendo. Porque esse Deus sempre me responde. 40 anos orei por um Deus que nunca me deu uma resposta. E vem por um Deus que responde. Vejo o povo dele longe da oração, longe da escritura, se conformando com o mundo. Isso me traz uma certa tristeza. Isso duplica minhas orações por vocês, viu? Porque o Senhor, eu falo, Senhor, chama teu povo para pedir em teu nome. Porque o Senhor responde àquele que ora em seu nome. Porque Deus tem zelo pelo seu nome. E Jesus bem claro disse, tudo que você pede em meu nome e crê, será dado para você. Eu acho que não provou ainda a fortalecer a sua fé. Nós não vamos ser perdidos porque somos fracos. Nós fomos salvos pela graça. Mas a nossa fé recuou muito para trás e precisa avançar de novo. Pedro andou em cima da água. Andou. Duvidou, caiu. A nossa fé, ela que incomoda o inimigo. Ela que derruba o inimigo. Ela que chateia o amigo da gente. Jó era rico, pai de muita gente, pai de muitas... gerente de muitos trabalhadores, mas era homem justo, de oração, de forma, fé dele incomodou o diabo. Não era a riqueza que incomodou o diabo, era a forma da fé dele. Faça isso e se torna um jogo com sua fé. E quando Deus me fez lembrar da minha oração, eu falei, e esse Jesus tira de droga, meu amigo? Ele me disse com certeza. Chamei a quadrilha, entreguei a arma e falei para ele, vamos ver o que faz esse Jesus. Aí me subi no carro, me levei num centro de recuperação em Foz do Iguaçu. Logo na entrada me deu esse livro, a Bíblia. A minha Bíblia na língua materna. É melhor missionário que eu vi na história que nunca pegou descanso é a Bíblia. Porque ela nunca é chamada de estrangeiro na língua materna. A Bíblia não pega férias. A gente às vezes guarda ela aqui, mas ela fala noutra igreja, noutra nação, noutro lugar, noutro país. Ela sempre está aberta em algum lugar. Por isso a Bíblia não toma descanso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando ele me deu a Bíblia, eu falei, e que é isso? Ele falou, é a Bíblia nossa, histórias. E eu comecei a ler, até hoje não parei. E um dia, porque 40 anos seguindo o Islã, 40 anos dando minha vida por uma religião, que eu estava disposto a morrer, sabendo que não vou para o céu. Não importa, não era meu alvo, não era meu pensamento ir para o céu. Era um pensamento único, agradar ao Criador. E hoje conheci um bom Criador, é o único que me salvou. Será que eu vou recuar? Com um Deus que nos salva, eu fui para frente. Com um Deus que salva,
com certeza vou correr mais para frente. Não vou para trás. Mas eu tive 2 problemas sérios. O primeiro problema era a religião. Não saía de mim porque 40 anos. A religião muçulmana, ela anda pelo sangue, anda pelo osso, anda pelo cabelo, anda pelos olhos, anda pela língua, anda por tudo, é entranhas. É porque ela é ensinada a partir de que a criança nasce, abre seus olhos, ela abre seus olhos nisso. Nós precisamos copiar isso deles, porque eles roubaram da Bíblia isso e aplicaram, e nós paramos de fazer, criando uma ênfase. Se o crente ensina seu filho muito cedo a Bíblia, é religiosidade. Isso não é religiosidade, isso é obediência. Isso não é ênfase errada. Ah, mas o que vai dizer o irmão para mim? O que vai dizer fulano por mim? Ah, porque meu filho é radical. É. Não me interessa o que vai dizer o povo sobre mim. Mais importante é aquele pai, o que vai dizer sobre mim. Esse que me importa. Porque você não vai me servir lá. Ele que vai me servir. O que ele me mandou fazer. Isso vai me servir. E coloquei a Bíblia aqui, coloquei o livro dos muçulmanos aqui. Cruzei as mãos, comecei a chorar e falei, e agora? Eu faço o quê? Eu não sei o que vou fazer, esse que eu conheço, já tenho lido mais de 200 vezes. Esse aqui comecei a ler, esse comecei a entender, mas o que está aqui, testemunha aqui, e esse aí não consigo. Por favor, faça uma coisa, me ajuda. E o Senhor Deus me responde pela Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. E disse para mim a Bíblia, Abdallah, ele abriu meu entendimento para entender as Escrituras. Uma base simples e eficaz para eu entender as Escrituras. Mais uma resposta do meu pai. Mas sobrou mais um problema mais grave e ela não será resolvida facilmente. Esse problema será me acompanhando até o dia da minha morte. Família. Muçulmano, quando deixa a religião, ele tem que abrir mão de tudo que chama família, irmãos, pai. Se estiver casamento, se estiver filho, se ele não pode, herança, todo. Estará pronto, disponível para ser morto em qualquer hora. Para recuperar a honra da família. Porque isso é uma traição. E eu comecei a chorar. Chamei a meu pastor. Falei agora, herança, minha família. E aí meu pastor me disse simplesmente, esse problema é sua com Cristo. Eu não posso te ajudar. Como assim não pode me ajudar? Porque o filho rico, o jovem rico, ele tive esse problema. Mas lembra, ele não conseguiu resolver. Tenta você resolver. E fui orando, chorando, de um dia para o outro. Tirar minha carne do meu corpo para jogar fora e vestir nova carne. Você acha que isso é muito fácil? Uma casa aqui no Brasil, eu conheço pessoas no Brasil que o pai é evangélico, a mãe é católica, a filha é espírita, outro filho gay e outro filho não sei o quê. E todos vivem na mesma casa, e todos são família, e se sentam juntos, e tomam café juntos, almoçam juntos, saem divertir juntos, pegam férias juntas. Mas eu não seria assim. Eu seria, ao momento que eu nego a fé islâmica e vou para a fé cristã, qualquer hora eu vou morrer. Eu pedi ajuda ao Senhor. Através da minha oração. De novo ele me responde. Na Bíblia. Esse Deus sabe que nenhum conselho humano pode me conquistar a mim. Sabe como me cobrava Adilson quando eu cometia um erro?
Abdala, você está errado. Não. Adilson não faria isso comigo. Adilson faria para mim, vem Abdala, senta aqui. Ele pegava a Bíblia. Você sabe que você fez isso, isso, isso? Sim, porque a palavra disse isso, você fez o contrário. Você errou. Aí eu me submetia. Porque não fui ele que me disse, foi Deus que me disse que você está errado. Nunca fui cobrado por conselho humano, mas sim sempre sou cobrado por Deus e seria submisso com aquilo que Deus quer fazer comigo. Por isso o pastor Flávio falou, eu não posso te ajudar. Deus vai te ajudar. Abri a Bíblia, lendo a Bíblia, Deus me respondia. Novamente, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Sabe quando eu falei para você, as suas dúvidas foram questionadas antes de você na Bíblia, no início? Que todas as dúvidas que nós tivemos foram perguntadas. E nesse texto aqui, eu tinha uma dúvida. O que vou fazer para seguir a Cristo? Porque eu vou deixar a família, vou deixar tudo. E veja o versículo 28, diz assim. E Pedro lhe disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que dará para nós? Essa era a minha pergunta. Eu vou deixar a minha família. E aí? Respondeu-lhe Jesus, dizendo, em verdade vos digo, Pedro, ninguém há deixado mãe, pai, irmãos, casa, esposa, filhos, por causa de mim, a não que recebe nesse mundo, muitas vezes mais, e na vida eterna, no próximo, a vida eterna. São duas promessas, respostas. A segunda promessa era a vida eterna. Isso vamos falar depois, quando chegarmos lá, vamos receber essa promessa, porque foi cumprida. Ainda não, estamos vivos. Ela se cumpre quando você morre. Você vai para a eternidade. É a nossa esperança, é a nossa crença. A Bíblia disse e nós cremos. Agora vamos pela primeira promessa. Se você deixa mãe, pai, irmãos, casa, herança, por minha causa, eu darei nesse mundo muitas vezes mais. Eu deixei uma mãe, um pai, 6 irmãos, 2 irmãs, 5 primos, 5 primas, 10 sobrinhos, vamos dizer assim. Se juntamos todos, são 100 pessoas, vamos dizer assim, 100. E ele disse que vai dar para mim muitas vezes mais. Aí ele me deu uma esposa, um filho, 2. Para chegar ao número 100, falta 98. E as muitas vezes mais, 400. Porque a matemática de Deus é diferente. 2 peixes, 5 pães, 7.000 comem, 6.000 comem, 5.000 comem. E sobra ainda. Então não vamos entrar nessa matemática. Mas eu vou com ele. E aí eu pergunto, Senhor, você prometeu muitas vezes mais. E você me deu só uma esposa e um filho. E o resto? E hoje, mais uma vez, como todas as vezes que eu falo nas igrejas, ele me disse, olha na sua frente e vê sua nova família aqui. Viu? Ontem, hoje à noite e anteontem e todos os dias, a minha família cresce, a minha família se multiplica e a promessa do Senhor Jesus é cumprida na minha vida. A minha esposa, a Marisol, ela é do Paraguai, meu filho se chama Davi, já está agora o mês, em junho, 5 de junho, ele completa 16 anos. Estamos vivendo em Foz, eu trabalho com árabes e muçulmanos nas Tríplices Fronteiras. Também sou coordenador do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná. Também atendo igrejas, dando também palestras e vivo pela graça. Porque pela graça somos salvos. Isso não vem de nós. Isso é o dom de Deus que deu para nós por meio de Cristo Jesus. Que o bondoso Deus, que a grandeza do Senhor, que o Consolador repousa sobre vocês sempre. Que a mão do Senhor seja estendida sobre seu trabalho, sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Não esquece de orar por mim sempre. E aí, eu tenho alguns exemplares afora.
que eles falam mais 70% da minha história que estão ali. Quem quiser, fale comigo. E a gente Nós queremos fazer umas perguntinhas. vai. Primeiro, quando você ia apertar aquele botão da bomba, você citou algumas palavras. Quais eram em português? Deus é grande. Allahu Akbar. Deus é grande. Isso aí. E quando você começou a ler a Bíblia, comparando com o Alcorão, quais foram as descobertas mais assim iluminadas para você quando você compara Alá com o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que isso foi abrindo para você? Eu, por minhas leituras do livro dos muçulmanos, eu sempre comparava essas histórias, mas a Bíblia ela está mais detalhada, né? Ela abre mais espaço para você entrar, navegar dentro da história. O muçulmano disse, e Jó tive sofrimento e ponto final. Mas ele não blasfemou. Aqui tem mais de 40 capítulos, detalhado como começou, como pausou e onde terminou. Então, você faz comparações e começa a entender. As barreiras era sair de Deus, Allah, e crer na Trindade. Essa era a maior barreira que eu tive. Porque o livro dos muçulmanos, ele tem 80% da nossa Bíblia, né? Só que coisas bem resumidas. Eles têm a criação, eles têm a história de Abraão, de Noé, de Davi, de Salomão, aí dos profetas Isaías, Ezequiel, Jó, e por aí vai. E tem os evangelhos, os 12 discípulos, tem Apocalipse e tem a base deles. Mas não foi essa é a barreira. A barreira maior foi como você pode entender o que é Trindade, cara. É um negócio para um muçulmano entender só graça de Deus, sabe? É verdade. Como você vai dizer, são três, mas eles são um só. Agora, mas o muçulmano não é tão fácil, vai nessa... A doutrina da Trindade é distintivo no cristianismo. É distintivo. É a nossa base, né? É a nossa base. Outra coisa, você ainda recebe ameaças? Não são mais ameaças, já são aplicadas várias vezes. Mas até onde eu suporto? Porque a Bíblia disse, Deus não vai te provar por mais daquele que você suporta. Amém. Eu creio nisso, então eu não reajo contra isso, Sim. Porque eu sei que ele não vai ultrapassar. Ele prometeu, ele vai cumprir. Até onde você suporta? Até no sequestro do meu filho. Seu filho foi sequestrado? Claro. Claro, na minha frente. Lá no Paraguai? Sim. E aí eu corri atrás, só dizendo uma coisa, não, senhor, não faça isso comigo. Isso eu não suportaria. Que idade tinha ele? 6 anos. E o carro parou. Parou o carro, eu não sei. Um carro como parou. No meio da estrada, parou. E as pessoas desceram, fugiram. Eu cheguei no carro, tirei meu filho, voltei para casa agradecendo. Louvado seja Deus. Fui coisa divina, sabe? Sempre. Então, eu sigo um Deus que ele faz milagres. Então, não tenho preocupação, nada. De que modo essa igreja pode se envolver mais diretamente, ou que pedidos de oração você traz para nós em relação ao seu trabalho? Eu peço a todos vocês, a obra missionária, ela faz com várias formas. Tem um missionário que está no campo. Esse é um missionário, é um chamado missionário. Mas nós cremos pela Bíblia que todos temos chamados missionários. Só você ler e pedir direção de Deus, ele vai te aplicar. Tem uma forma, aquele que te disse que você está só na igreja, você não é missionário, é uma base errada. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque há uma outra forma que você encaixar no campo missionário se você não quer ir. Mobilizar na igreja
é um chamado missionário. Promotor de missões, fazer obra missionária, levantar recursos para a obra missionária como promotor, como mobilizador, é um chamado missionário. Amém. Tem mais outra forma, ofertar pelo campo missionário. Deus não pode, Deus não é tão assim, não entende com a obra para mandar todo mundo para campo missionário. Vamos todo mundo no campo. Quem vai orar? Quem vai sustentar? Quem vai mobilizar? E como levantamos? Então, Deus tem aquele que vai, Deus tem aquele que mobiliza, Deus tem aquele que sustenta, que envia a oferta. Você está no campo com sua oferta missionária. Por isso eu sou membro dessa igreja, é fruto das suas orações e das suas contribuições. E tem uma forma que ela é a maior, que ela é a mais forte, que ela é a que mais segura a obra missionária. A sua missão como orador no campo missionário. Aquele que eu só vou orar. Não, amigo. Não pensa assim. As suas orações são aquelas que quebram as barreiras. São aquelas que derrubam o diabo. São aquelas que quebram rochas e tiram tijolos da frente do missionário. As suas orações. Não disse que eu apenas oro. Não, amigo. Nós precisamos mais oradores. Tem gente que não quer orar. Diz, eu me conformo com a oferta. Amém. Mas tem que orar. Porque a obra missionária precisa de intercessões. E você pode estar no campo missionário, na China, na Coreia do Norte. Você sabe que você tem missionária brasileira na Coreia do Norte? Já ouviram sobre ela? Já? Hadassah. Quem já ouviu ela falando? Não tem mais obediência do que isso. Jogar o conforto afora, ficar servindo ao Senhor. Ela entendeu uma coisa. Quando estive com ela na convenção, eu abracei ela e falei, e aí, Hadassah, como você trabalha? Ela olhou para mim e falou para mim, eu me sinto acompanhada todos os tempos. Eis que estou convosco todos os dias. Eu me sinto acompanhada todos os dias na Coreia do Norte. Sabe o que significa isso? Isso fortalece minha fé. Isso me traz mais conforto, porque eu vi que eu não estou sozinho, e não apenas eu. Todos os missionários e todos vocês. Abençoam a obra missionária, oram, contribuem, mobilizam. E se você pudesse visitar um missionário, um campo missionário, uma agência missionária, um menino que está trabalhando na obra missionária, faça. Você conhece o pastor Rodrigo? Rodrigo? Pereira? Está lá? Ele está meu companheiro no Paraguai. Ele é membro desta igreja. Pastor Rodrigo e Nádia, Nádia. Samuel e Rebeca, né? Isso. Nós estamos devendo uma visita para ele lá. Então, nós vamos assumir um compromisso. Este ano não dá. Mas ano que vem, o senhor vai receber uma caravana nossa. Lá, junto com o pastor Rodrigo, o irmão. Nós estaremos lá juntos. Amém. Certo? Recebo em nome de Jesus. A nossa promotora missionária vai nos ajudar nisso. Nós vamos mobilizar. Ano que vem, nós vamos tirar um pedaço das férias. Julho é um bom período ou não? Isso é muito bom. E para a gente pegar um pedaço das férias, da juventude, dos adolescentes, ano que vem, 2026. Estará muito frio lá. Junho, julho lá é... Uma delícia. Muito bom. É assim que é bom. Tá certo? Pastor, o senhor vai descer, vai ficar aqui, porque eu creio que uma palavra como essa é uma forma de Deus chamar trabalhadores para a seara. Amém. E se você sente-se de algum modo chamado para a seara do Senhor, deseja que o pastor ore por você, ele vai estar aqui embaixo, enquanto a gente canta o último cântico para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. O senhor, por favor, fique aqui. E tem o livro dele, gente. Por São favor, poucos exemplares. são poucos, mas adquiram. Para leitura, obviamente, e sim, para abençoá-lo.
Pastor, o senhor se incomoda de ficar aqui e orar Amém. por aqueles que Deus certamente tem chamado dentre os nossos para a seara, seja em que área for do ministério, em tempo integral, parcial, e não importa também a sua idade. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós hoje e para sempre, até que Ele venha. Amém.